Olá, graças, paz, muito boa noite. Está começando mais um programa Firmados em Cristo. Que esta noite nós possamos estar com nossos ouvidos espirituais abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós nesta noite. Eu quero iniciar este programa Firmados em Cristo, orando, pedindo que o Espírito Santo venha conduzir este momento e que Ele possa estar usando as minhas cordas vocais para falar com você através da sua palavra. E a minha oração é que, ao você ouvir a minha palavra, as palavras que saem da minha boca, você permita que essa palavra entre no teu coração e você permita que o Espírito Santo de Deus, Ele mesmo, gere vida dentro de você. Porque se a palavra que sair da boca do homem não entrar nos nossos corações e nós não permitirmos ao Espírito Santo gerar vida através dessas palavras dentro de nós, essas palavras não vão passar de meras palavras humanas. Mas eu creio que a palavra que eu trago nesta noite, assim como todas as palavras que eu trago neste programa, são palavras, são mensagens que o Senhor coloca no meu coração para ministrar para você que tem nos acompanhado pelo canal do Facebook, pelo canal do YouTube. E eu quero já orar, pedindo ao Senhor que me dê graça e que não permita que eu venha falar nada de mim mesmo. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, graças eu te dou por mais essa oportunidade de poder estar aqui, neste momento, diante das câmeras, Senhor, para transmitir a Tua palavra a todas as pessoas que têm nos acompanhado pela internet. Ó Senhor, mas que o Senhor esteja abençoando cada vida, mas que o Senhor esteja abençoando também aquelas pessoas que posteriormente vai estar assistindo este vídeo, Senhor, que o Senhor possa falar tremendamente aos nossos corações nesta noite, ó Deus, e que tudo, Deus, que for feito aqui seja única para o louvor da Tua glória, Senhor, que diminua eu, mas que o Senhor cresça, e que o Senhor venha, a Sua palavra venha prevalecer no nosso meio, Senhor, e que tudo seja para o louvor da Tua glória, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, a mensagem que eu tenho nesta noite tem como título 7 lugares onde Cristo está. Mas eu quero ler, primeiro, antes de tudo, eu quero ler 2 referências bíblicas e depois nós vamos caminhar junto dentro da palavra a respeito de 7 lugares onde Jesus ele está. Amém? A primeira referência se encontra no livro de Salmos 139, versículos 7, 8 e 9. Se você tem uma Bíblia aí perto de você, se quiser acompanhar, você abre a sua Bíblia e acompanha, mas se você não tem, você fica atento ao que você está ouvindo. E depois você anota as referências e depois você pode conferir na sua Bíblia se aquilo que eu li aqui verdadeiramente está na palavra do Senhor. Amém? Diz assim, Salmos 139, versículos 7, 8 e 9. Diz assim: para onde poderei eu fugir do Teu Espírito? Para onde poderia correr e escapar da Tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. E se me lançar sobre o leito das mais profundas sepulturas, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí Tua mão me conduz, Tua destra me ampara.
Amém, queridos? Agora nós vamos para o livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 28, versículo de número 20. Diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até os fins dos tempos. Queridos, é muito interessante nós entendermos uma coisa. A palavra de Deus diz que Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, Ele é onisciente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui comigo, Ele está aí com você, Ele está lá no Japão, Ele está na Alemanha, Ele está na Argentina, Ele está em todo canto, porque Ele é o único ser onisciente. Então, não existe limite para onde Ele possa estar. Ele está em todos os lugares. Então, eu creio que Ele está aqui comigo, conduzindo este momento da mensagem, e Ele está aí junto com você, te levando a uma reflexão a respeito daquilo que Ele colocou no meu coração para te entregar nesta noite através dessa transmissão. Ele diz, o salmista está dizendo aqui que se ele for na profundeza da terra, Deus está lá. Se ele estiver na mais densa escuridão, Deus está lá. Se ele estiver na mais profunda sepultura, Deus está lá. E Jesus, no livro de Mateus, ele reafirma o que o salmista está dizendo ali no capítulo 28 de Mateus, no versículo 20, quando Jesus, ele já passou pela cruz, já passou pela sepultura, ele já ressuscitou e agora está voltando para o Pai, mas ele dá uma tarefa para os seus discípulos, que é ir por todo mundo pregando o Evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele vai e conclui dizendo: eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Deus está dizendo, não se preocupa, que aonde você estiver, eu vou estar lá com você. Então, é por isso que nessa noite, o Senhor colocou no meu coração para trazer esta mensagem. Você pode dizer, mas sim, eu vou trazer 7 lugares, mas Jesus, ele está em todos os lugares, mas eu quero falar de 7 lugares específicos da nossa vida, onde Jesus, ele está. E se não está, nós precisamos chamá-lo para estar conosco. Porque ele diz na sua palavra, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, não tem hora, não tem dia, não tem feriado, todos os momentos, cada segundo, Jesus está comigo, Jesus está com você, não importa a situação. Amém? Veja na Bíblia, vamos ver na Bíblia 7 lugares onde Cristo está. Ele é onisciente e, portanto, está em todo lugar. Mas veremos como a Bíblia descreve os lugares onde Cristo está. Vejamos então. Primeiro, ele está dentro de nós. Segundo, ele está diante de nós. Em terceiro, ele está acima de nós. Em quarto, ele está debaixo de nós. E em quinto, ele está ao nosso lado. E em sexto, ao nosso redor. E em sétimo, atrás de nós. Nós vamos ver cada referência que nos dá a certeza que ele está exatamente onde a Bíblia diz que ele está. Primeiro, ele está dentro de nós. Nós podemos ver, isso fala de poder. Você vai encontrar isso no livro de Gálatas,
capítulo de número 2, versículo de número 20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia! Paulo está escrevendo aos Gálatas, ele está fazendo uma declaração: já não sou, mas eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado com Cristo. Ou seja, quando você entrega sua vida para Jesus, reconhecendo que Jesus, ele é o Filho de Deus, e você entrega sua vida para ele, você tem um novo nascimento, ele passa a habitar em você, e você já não vive mais você, mas Cristo vai viver em você. E se Cristo vive em mim, o mundo precisa ver, refletir a imagem de Cristo em mim. Como assim, pastor? Através das minhas atitudes, através do meu linguajar, através das minhas ações. Eu tenho que ser testemunho. Se eu digo que Cristo vive em mim, as pessoas que estão em minha volta precisam ver isso em mim. Então é por isso que Paulo diz aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo. No dia em que eu entreguei minha vida para Jesus, no dia que eu tive um encontro com Jesus, a minha vida para mim mesmo morreu. Então Cristo vai viver em mim. Então eu vou viver segundo a vontade de Cristo. Vou procurar viver como Ele viveu. Vou amar como Ele amou. Vou ter compaixão como Ele teve compaixão. E vou perdoar assim como Ele perdoou. E isso, quando eu começar a viver assim, isso vai mostrar para as pessoas que verdadeiramente Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo. Meu corpo está de pé, meu espírito foi recriado, mas eu vivo para viver, fazer as vontades de Jesus através da minha vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo, então Cristo vive em mim. Em segundo, Ele está diante de nós. É um exemplo. Em João, capítulo 10, versículo 4, diz assim: e quando tira para fora as suas ovelhas, ele vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Aqui está falando da parábola das ovelhas, que a Bíblia, o livro de João diz que o ladrão, ele não entra pela porta das ovelhas, ele entra por cima, ele salta para a cerca. Mas Jesus, Ele é o nosso pastor, e Ele vai adiante de nós. Se Jesus, Ele me dá uma missão de ir a algum lugar, fazer alguma tarefa para Ele, eu não preciso me preocupar, porque além dele estar dentro de mim, ele também vai na minha frente, ele vai adiante de mim. E se ele vai adiante de mim, ele vai impedir que eu venha tropeçar, que eu venha desviar dos caminhos. É por isso que João escreveu: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas só vamos seguir Jesus se realmente nós conhecermos a sua voz. E quando nós conhecemos a voz de Jesus, que Ele nos manda ir a algum lugar,
E nós, conhecendo a sua voz, nós vamos entender que verdadeiramente é Jesus que está nos mandando em algum lugar. Mas nós já vamos com a certeza que Ele vai adiante de nós. Ele vai abrindo o caminho. Ele vai abrindo as portas. Ele vai quebrando as cadeias. Ele vai tirando os espinhos. Ele vai plainando o terreno. Para quê? Para que nós não venhamos a tropeçar em nenhuma pedra, para que nós não venhamos a desviar do caminho. Ele está adiante de nós. E em terceiro, Ele está acima de nós. Isso significa representação. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 24, o escritor diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Jesus, Ele nos representa diante de Deus. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz, Ele sabe tudo de nós. E na hora da dificuldade, na hora da necessidade, Ele está diante de Deus, intercedendo por mim, intercedendo por você. Ele nos representa como nosso advogado. O inimigo, ele vai diante de Deus para nos acusar. Mas Jesus, Ele é nosso representante. É muito simples você entender isso. Quando uma pessoa entra na justiça contra alguma coisa que está tentando, querendo te derrubar ou te ganhar, quando você entra na justiça, você não pode ir diante de um juiz sozinho. Você tem que ter um representante legal. Você tem que ter um advogado para te representar, para que conheça a tua história, para quando chegar diante do juiz, falar ao teu favor. Assim é Jesus. Ele é o nosso representante legal diante de Deus. Quando Satanás, ele vai diante de Deus para nos acusar, Jesus está lá nos representando e ele vai dizer: não, isso não é assim. Ele já foi comprado, ele já foi remido, ele já foi lavado. Eu já justifiquei ele. E ele apresenta a nossa defesa. Ele é o nosso advogado diante de Deus. Ele é o nosso representante legal no reino espiritual e aqui na terra, diante de Deus, queridos. Ou você acha que Satanás não te acusa diante de Deus? É só você voltar atrás lá no livro de Jó e ver o que acontecia. A Bíblia diz no livro de Jó que Satanás andava sobre a terra e foi diante de Deus. E Deus diz: de onde vem Satanás? E Satanás diz: eu venho de passear sobre a terra. E Deus diz assim: tem visto o meu servo Jó? Homem fiel, íntegro. E Satanás, no tempo do que acusar Jó, ele desafia a Deus. Também, tudo que ele tem, tudo que ele quer, tudo que ele precisa, ele tem, tu abençoa, mas tira. A história você conhece. Assim, querido, não é diferente comigo, não é diferente com você. Se nós cometemos algum erro, se nós cometemos algum pecado e temos consciência que pecamos e não confessarmos, Satanás tem uma carta contra nós e ele vai diante de Deus. Deus quer nos abençoar, ele diz: não, você não pode abençoar, porque ele está em falta, olha, que eu tenho contra ele. Mas se você reconheceu que pecou, pediu perdão, na hora que Satanás chegar diante de Deus, dizendo: olha, eu tenho isso aqui, Jesus diz: alto lá. Ele já confessou o pecado dele. E eu sou fiel. Eu já perdoei. Então ele está livre. É isso que Jesus faz como nosso representante diante de Deus. E em quarto, ele está debaixo de nós. Isso significa apoio. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 27, diz assim: o Deus eterno é a tua habitação,
e por baixo estão os braços eternos, e ele o lançará o inimigo de diante de ti e dirá: destrói. Deus, Ele é a nossa habitação e está por baixo de nós os seus braços eternos. E é Ele que vai lançar os nossos inimigos diante de nós e vai nos ordenar: destrói-o. Mas quando Ele está dizendo aqui, está dizendo para mim destruir uma pessoa que se levantou contra mim, para ir contra o meu irmão de carne e sangue. Não, Ele está dizendo para mim se levantar e destruir as forças do mal, as forças espirituais que usam as pessoas para virem contra nós. E isso, queridos, só vai acontecer se nós tivermos confiança em Deus, comunhão com Deus e estar plenamente ligado com o Espírito Santo. Ele nos sustenta com a sua destra. Ele nos sustenta na sua mão direita. E quando nós estamos seguros por Deus, o inimigo, ele não pode nos tocar. Então saiba, queridos, que Ele está debaixo de nós. Isso significa apoio. Apoio. Você está firmado em quem hoje? Você está firmado em doutrina de homens? Você está firmado em sua própria doutrina? Você está firmado nas forças do homem? Você está firmado nas suas próprias forças? Ou você está firmado nas mãos do Deus Todo-Poderoso? É isso, queridos. E em quinto, Ele está ao nosso lado. Isso significa que Ele nos guia. No Salmo 16, no versículo 8, o salmista diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso Ele está à minha mão direita e nunca vacilarei. Aleluia! É Jesus que nos conduz no caminho, queridos. E se é Jesus que está nos guiando, se é Jesus que está nos conduzindo no caminho, Ele não vai permitir que nenhum de nós venha vacilar. Ele não vai permitir que os nossos pés se desviem. Ele está ao nosso lado, caminhando conosco, à nossa direita. Oh, aleluia! Deus, por baixo, nos sustenta na destra das tuas mãos. E ao mesmo tempo nos guia à nossa direita. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que hoje Ele está trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de certeza para a sua vida, uma palavra de convicção, uma palavra de fé para você. Creia que Ele estará sempre com você todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Ele é o teu apoio, Ele é o teu representante, aleluia, e Ele é o teu guia, aleluia. E em sexto lugar, Ele está ao nosso redor. Isso significa libertação. No Salmo 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Queridos, o salmista está fazendo uma declaração muito, mas muito importante para a minha vida, para a sua vida. Ele está dizendo que o anjo do Senhor, ele acampa ao meu redor. Você teme ao Senhor? Se você teme ao Senhor, os anjos dele acampam ao teu redor para te livrar. Queridos, quantos livramentos nós recebemos durante o dia, queridos? Se você sai da sua casa, hoje nós estamos vivendo um tempo de incerteza. Um pai de família sai da sua casa para trabalhar, mas ele não tem a certeza que vai voltar.
Uma mãe de família sai de sua casa para trabalhar, mas ela não tem a certeza que vai voltar. Os filhos, nossos filhos saem de casa, vai para o trabalho, vai para a escola, vai para a faculdade, mas nós não temos a certeza se ele vai voltar. Mas isso é a certeza da circunstância que nos dá. Mas o nosso Deus, Ele diz, os meus anjos estão acampados ao teu redor. Ao redor da tua esposa, ao redor do teu marido, ao redor dos teus filhos, ao redor da tua família, para te proteger e para te livrar de toda seta do inimigo. No Salmo 91 diz que as setas voam de dia, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele protegerá. Ele diz que já deu ordem aos anjos, ao meu e ao teu respeito, para que nós não venhamos a tropeçar. Creia, queridos. As pessoas incrédulas podem não ter essa certeza, mas nós temos que ter essa certeza que nós vamos sair, mas que nós vamos voltar. Eu digo para você que é pai de família, para você que é mãe de família, todos os dias pela manhã, ora, consagra a tua família a Jesus, entrega a tua família nas mãos de Deus e pede a Ele a proteção, que teu filho vá e volte, que tua esposa vá e volte, que teu marido vá e volte, queridos. E Deus, Ele tem nos guardado todos os dias, porque todos os dias o inimigo das nossas almas tem um plano preparado para nos destruir. Mas a misericórdia do Senhor nos alcança a cada novo dia. Aleluia! Aleluia! Se não fosse as misericórdias do Senhor, há 26 anos atrás, eu tinha morrido. Eu tinha sido levado. Mas o Senhor cumpriu a promessa que Ele tinha para com meus pais. Eu os livrarei. Ele me livrou da morte. Ele me livrou de uma sentença de morte. E me deu vida. Aleluia. Toma posse, querido, do que a palavra de Deus diz para você. Aleluia. E em sétimo, Ele está atrás de nós. Isso fala de proteção. No livro de Isaías, capítulo 52, versículo 12 diz assim: porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Ou seja, queridos, Deus, na sua infinita misericórdia, no seu grande amor, Ele está dentro de nós, Ele está adiante de nós, Ele está acima de nós, Ele está debaixo de nós, Ele está ao nosso lado, ao nosso redor e atrás de nós. Queridos, a palavra de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. E nesta noite, eu trago essa palavra ao teu coração. E eu peço a você, eu desafio a você nesta noite, a você que tem nos acompanhado ao vivo, a você que tem nos acompanhado pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, pelo Facebook. Eu desafio a você nesta noite. Entrega tuas vidas nas mãos de Deus e deixa Ele assumir a tua vida. E você vai ver como as coisas vai ser mais fácil. Eu não estou dizendo, querido, que você não vai ter problemas, que você não vai ter dificuldade. Vai, queridos, mas com a diferença das pessoas do mundo, que você vai passar por toda dificuldade, você vai passar por todas as circunstâncias, você vai passar por toda tribulação, convicto de uma coisa, que Deus está contigo. E se Ele está contigo, você vai cantar o hino da vitória. É isso, queridos.
Louvado seja Deus! E eu encerro essa mensagem dizendo: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar orando mais uma vez por você, agradecendo a Deus pela sua vida que tem nos acompanhado pela internet, agradecendo a Deus por esse momento que Ele tem nos proporcionado de estarmos juntos, recebendo a palavra, e que o Espírito Santo Ele continue ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, graças eu te dou, Deus, por mais esse momento tão maravilhoso que o Senhor me concedeu, de mais uma vez estar aqui através das redes sociais, meu Pai, ministrando a Tua palavra. E eu te peço, ó Deus, que Teu Espírito Santo possa, meu Pai, ministrar aos corações de cada um, meu Pai, que tem nos acompanhado, meu Pai, pelo Facebook, que tem nos acompanhado pelo canal do YouTube, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando a certeza, meu Pai, ao coração de cada um, de que tudo que foi falado aqui, Senhor, foi o Senhor quem enviou, Senhor. E que eles possam, meu Pai, a partir de hoje, viver, permitir que Cristo viva através de cada um, ó Deus. Pai, eu abençoo cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança, meu Pai, que tem ouvido e assistido esses vídeos, Senhor. E que tudo, ó Deus, seja para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, eu sou o pastor Edson Magalhães, eu sou casado com a pastora Elita Magalhães. Nós somos pastores aqui na Igreja Batista Ágape, aqui na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A nossa igreja se localiza ali no Abolição 2, na rua Monsenhor Júlio Bezerra, número 44. Nossos cultos se realizam às quarta-feiras, o estudo da palavra, às 19h30, e aos domingos, às 18 horas, culto de louvor e adoração a Deus, o culto da família, o culto de oração, o culto de libertação, o culto de cura, Senhor, de cura. E que você, se você mora aqui em Mossoró, mora ali nas redondezas da nossa igreja e quer conhecer o nosso trabalho, você é o nosso convidado especial, você será muito bem-vindo, e que você, ao chegar ali, você seja tremendamente abençoado, porque com certeza nós seremos abençoados com a sua presença. Mas se você que tem nos acompanhado pela internet, você mora em uma outra cidade, você mora em um outro estado, que ainda não teve um encontro genuíno com Jesus, e hoje essa palavra tocou no teu coração e você decidir conhecer mais de Jesus, procura uma igreja evangélica próxima à sua casa, procura o pastor daquela igreja e fala para ele o seu desejo de conhecer um pouco mais sobre Jesus. E ele vai te orientar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo programa Firmados em Cristo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.